Olá, quinto ano! Vamos para a nossa aula de produção de texto, certo? Hoje nós vamos trabalhar com o livro do módulo 2, da página 58 a 65. Então, na página 58 e 59, nós temos a abertura do capítulo, que diz assim: Culturas singulares em um Brasil plural. O Brasil é um país plural. Nossa cultura é muito rica e diversificada graças aos diferentes povos que aqui se encontraram e se misturaram. Muitas comunidades ainda preservam costumes e tradições que herdaram de seus antepassados. Na dança, na música, na alimentação, nas histórias ou no artesanato. Então, na página 59 tem algumas perguntinhas. Vocês podem ler e conversar com o pessoal que está aí na casa de vocês, tá? Aí vem o texto. O texto vai da página 60 até 61. Então, vocês vão ler com calma aí para poder responder a interpretação escrita, certo? Então, o número 1 diz assim na página 63. Escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, vocês vão escrever essas características que foram mantidas. Leia o texto para poder responder. 2. A reportagem, como vivem os índios hoje, apresenta 3 intertítulos. Então, o que são intertítulos? São outros títulos que aparecem nessa reportagem. Então, esse é o título principal do texto, né? Mas aí nós temos Por Toda Parte, Mistureba e Nas Cidades, que são chamados de intertítulos, tá? Letra A. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Então, para que serve? Para organizar as informações, né? Então, ele vai organizar as informações. Letra B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. Então, vocês vão ver lá o que apareceu no intertítulo Por Toda Parte. Qual dessas frases? Mistureba, nas cidades, e vão encaixar o número conforme o que aparece em cada intertítulo, tá? Número 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. Letra A. De quem é essa fala? Então, quem falou isso? Escrever ali. Que pontuação é empregada para sinalizar? Que pontuação, então, foi usada para sinalizar essa fala? Foi o entre parênteses? Foi a aspas? Foi a vírgula? O ponto final? O ponto de exclamação? Ponto de interrogação? Qual foi? Tá? Na página 64, número 4, com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. Para acrescentar informações, uma vez que o repórter não era capaz de falar sobre o assunto, ou para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto. Qual é a resposta? O segundo quadrinho, né? 5. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias e em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, vão ler de novo e vão responder. Palavra que está em destaque, eles, a quem se refere? As aldeias, as terras ou os índios? B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite o quê? Evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, repetir uma expressão empregada anteriormente ou omitir uma expressão empregada anteriormente. Pensem aí e respondam, tá? Depois nós temos ali falando sobre o que é reportagem. Então, vou ler para vocês. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico.
Ela pode ser escrita ou oral e apresentar falas ou depoimentos de especialistas, a fim de comprovar os fatos apresentados. Então, a reportagem. Depois nós temos ali um texto informativo também que vocês podem ler em casa também, tá? Então, tenham uma boa aula, façam a tarefa com calma, leiam o texto com atenção e se cuidem. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Beijos, até mais!